Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai dar uma conversada sobre o modelo OSI, Wireshark e algumas RFCs para que a gente possa entender bem qual que é a correlação que existe entre esses três nomes que eu falo o tempo todo aqui. Vem comigo. Eu estou aqui com o arquivo aberto, merge entre ligação 1 e 2, que vocês já têm. Eu também abri aqui o arquivo modelo OSI.png, que está contido no material dessa aula. Então, por que o modelo OSI é tão importante para a gente? O Wireshark, quando ele faz a captura de um pacote, por exemplo, então eu estou aqui com o arquivo merge entre ligação 1 e 2 aberto, filtrei por protocolo SIP, então abre lá o pacotinho número 41, que corresponde a um pacote de registro. Por que o modelo OSI ele é tão importante para a gente? Justamente porque o Wireshark faz uma correlação direta entre os cabeçalhos das camadas de enlace, rede, transporte e sessão. Se eu pegar o pacote 41, você pode ver aqui que eu tenho o cabeçalho Ethernet, eu tenho o cabeçalho Internet Protocol, eu tenho o cabeçalho UDP e eu tenho o cabeçalho SIP. Cada cabeçalho aqui ele está correspondendo diretamente a uma camada do modelo OSI. Por exemplo, camada física corresponde à conectorização física. O Wireshark começa a trabalhar a partir da camada 2, enlace de dados. Ela está diretamente ligada ao meu cabeçalho Ethernet aqui do Wireshark. A camada de rede, que é a minha camada 3, ela está diretamente ligada ao meu cabeçalho IPv4. A minha camada de transporte, que aqui é a camada 4 no modelo OSI, está diretamente ligada ao User Datagram Protocol. E a minha camada de sessão está diretamente ligada à camada subsequente, que aqui no meu caso é o protocolo SIP. O Wireshark ele apresenta para vocês a estrutura de cabeçalhos do pacote sempre associada diretamente ao modelo OSI. Então você pode ter percebido já nas aulas anteriores que eu já entro falando sobre camada de enlace, camada de rede, de transporte, de sessão, e essas quatro camadas são as camadas que a gente vai estar trabalhando e se referenciando o tempo todo. Por quê? Na camada de enlace de dados, eu estou lidando basicamente com o endereço maquiadas de destino e de origem. Então, se eu abrir aqui o meu cabeçalho da camada de enlace, camada 2, eu vou estar aqui vendo diretamente o meu maquiadas de destino e o meu maquiadas de origem. O próximo cabeçalho da camada de rede, eu tenho meu cabeçalho IPv4, onde eu tenho alguns cabeçalhos que são muito importantes que a gente vai estar discutindo o tempo todo aqui nas próximas aulas. Por exemplo, endereço IP de origem, endereço IP de destino. Aqui nesse cabeçalho, o protocolo IP ele está identificando qual que é o protocolo da camada superior, da camada 4 de transporte. Ou seja, ele está identificando que é um tráfego UDP. Aqui eu tenho o Time to Live, tá? Então a gente vai estar conversando bastante a respeito desse cabeçalho aqui também, quando a gente for ver ICMP. E eu tenho aqui Differentiated Services Field, que é onde a gente vai estar discutindo os cabeçalhos de QoS. QoS é uma informação lida por roteadores. Roteadores trabalham na camada de rede, você pode ver que está até identificado aqui nessa figura. Aqui na camada 4, transporte, então você pode ver aqui que no cabeçalho UDP, ele contém a porta de origem, porta de destino, tamanho e um checksum. E no meu cabeçalho de camada 5, seção, eu tenho literalmente o protocolo SIP, que é o protocolo que mais interessa para a gente aqui nesse curso. A gente vai estar discutindo muito a respeito dele. Né? Então, SIP significa Session Initiation Protocol, protocolo de inicialização de sessão, justamente na camada 5, sessão. Então, essa é a relação que existe entre o Wireshark e o modelo OSI, que é tão importante para que você domine bem esse assunto. Então, eu vou estar falando o tempo todo aqui camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, que são essas quatro camadas do modelo OSI que são apresentadas aqui no Wireshark para a gente, que eu vou estar me referenciando o tempo todo. Além disso, tem uma outra informação que é muito importante para a gente, que são algumas RFCs base. A RFC 791, como a gente já viu, quando eu venho aqui, deixa eu só organizar aqui um pouquinho as telas. Então aqui eu tenho a RFC 791, que é a RFC referente à minha camada de rede do protocolo IPv4. Se eu abrir aqui o meu cabeçalho da camada de rede IPv4, ele apresenta os cabeçalhos da minha camada de rede exatamente na sequência que está descrito na RFC 791. A gente já viu essa estrutura de cabeçalhos aqui na estrutura de pacote que a gente habilitou no Wireshark. Essa estrutura de pacote aqui, ela é retirada justamente da RFC. Então você pode ver que o Wireshark tem uma correlação direta com o modelo OSI e também com as RFCs, justamente pela sequência dos cabeçalhos que ele tem que apresentar para vocês. Como eu disse antes, existem cabeçalhos que estão entre colchetes, por exemplo. Esses cabeçalhos que estão entre colchetes são metadados que o Wireshark ele vai
acrescentando aqui, que são informações adicionais que ele inseriu espontaneamente para adicionar algumas informações que possam vir a te ajudar em alguma análise de protocolos. Então eu tenho aqui alguns cabeçalhos entre colchetes, você pode ver aqui, ó, checksum, string index, timestamps. Esses cabeçalhos aqui, eles nem apresentam um tamanho em bytes como os cabeçalhos originais da RFC nos mostram. Então não precisa achar que esses cabeçalhos aqui eles estão consumindo banda ou que eles estão acrescentando no tamanho do pacote, porque eles são apenas informações adicionais que o Wireshark vai acrescentando para você. Além disso, eu tenho aqui a minha RFC 768. Essa aqui é a RFC do protocolo UDP, camada 4, transporte. Você pode ver que ela tem apenas 4 cabeçalhos. Então eu tenho 16 bits para minha porta de origem, eu tenho 16 bits para minha porta de destino, eu tenho 16 bits para o conteúdo, para o payload desse pacote, e eu tenho mais 16 bits para checksum. O restante aqui é payload da minha camada superior. Então se a gente abrir aqui o meu cabeçalho de camada 4, vamos clicar aqui num pacote qualquer. Olha, eu tenho aqui o meu cabeçalho UDP e você pode ver exatamente essa mesma sequência. Porta de origem eu tenho 16 bits. Porta de destino, tenho 16 bits também. Tamanho do pacote, que está aqui apresentado pelo meu terceiro cabeçalho. Um checksum, que está apresentado aqui pelo meu quarto cabeçalho. Esses outros cabeçalhos, eles simplesmente não contam, pois são os metadados que o Wireshark inseriu. Então você pode ver que eles não fazem parte da RFC 768, que é a RFC do protocolo de transporte UDP. E, além disso, se eu vier aqui pegar um pacote TCP, vamos colocar ORTCP, você vai ver aqui que ele vai apresentar alguns pacotes para mim adicionais. Vamos pegar esse pacote aqui, número 66. Tem aqui minha camada de enlace, rede e transporte. Transporte é dado pelo Transmission Control Protocol, que é o meu protocolo TCP, ou seja, é o protocolo que oferece controle. Quando a gente abre ele, você pode ver que ele tem uma série de cabeçalhos adicionais em relação ao UDP. O UDP foi feito para ser um protocolo rápido. O TCP é um protocolo que garante confiabilidade, ou seja, ele mantém o controle da conexão, quantidade de bytes que podem ser transferidos, janela de transmissão, qual que é o número sequencial do pacote, qual que é o número sequencial do próximo pacote. Então a gente vai estar dando uma estudada nos cabeçalhos do TCP nas próximas aulas para que a gente possa saber como utilizar bem o Wireshark, tanto com o protocolo de transporte UDP quanto com TCP. Então você pode ver aqui que o protocolo TCP ele tem uma quantidade de cabeçalhos muito maior que o UDP. Então se eu abrir aqui a minha RFC 793, que é a RFC do protocolo TCP, eu tenho 16 bits para minha porta de origem, eu também tenho 16 bits para minha porta de destino. Em seguida, eu tenho 32 bits para o meu número sequencial e mais 32 bits para o acknowledgement number. Então, como você pode ver aqui no Wireshark, 16 bits para a porta de origem, 16 bits para a porta de destino, 32 bits para o meu número sequencial e mais 32 bits para o acknowledgement number. Então, além disso, no protocolo TCP, a gente tem alguns flags. Existe uma área de estudo que é TCP Flag Analysis, TFA. A gente vai fazer uma leve introdução a esse assunto aqui do estudo do protocolo TCP no curso. Então, vocês vão ver bem onde que esses flags aqui eles atuam no protocolo e quando. Então, justamente é por causa desses flags e por causa desses cabeçalhos todos aqui que o TCP ele possui, que é o que garante o controle da conexão, que é o que garante a confiabilidade na conexão. Se por acaso eu mando algum pacote e não recebo o ACK correspondente àquele pacote, então eu sei que eu tenho que mandar o pacote de novo, justamente por causa desses cabeçalhos de controle que o TCP ele possui. Vocês viram que o UDP não tem nada disso, ou seja, o controle fica por conta das camadas superiores. No TCP, é a própria camada de transporte que faz o controle dos dados enviados e recebidos. As três RFCs elas encontram-se aqui. Eu vou estar salvando elas e disponibilizando esses arquivos para vocês para que possam dar uma lida. Então, como sugestão, abram essas RFCs, localizem a estrutura dos cabeçalhos pertinente à camada ao qual ela corresponde, seja camada 3 ou camada 4, e compara elas com os cabeçalhos dos pacotes no Wireshark. Então isso é fundamental para que você se habitue a lidar com os cabeçalhos do Wireshark e entenda qual cabeçalho pertence a qual camada do modelo OSI e onde que o Wireshark está te apresentando essas informações lá em Packet Details, nos detalhes do pacote, para que você possa acompanhar as próximas aulas.